se entender e as pessoas talvez se relacionar com isso no que diz respeito a planos no mundo espiritual. Então, só para simplificar para o nosso aprendizado, eu ouvi até outras pessoas ensinando assim, que primeiro tem aonde a gente vive, depois tem o umbral, depois tem o penumbral, tipo umbra, penumbra, e depois tem a luz, e depois tem os mestres ascensionados. Perfeito. No caso do senhor, o senhor já passou até o campo da luz, porque o senhor é um mestre ascensionado, segundo a nossa linguagem. Ascensionado é um mestre que já se encontrou e já não precisa mais encarnar. Certo? Então o senhor... Tá. E aí aqui... Mas então, ó, no umbral estão os espíritos que, vamos dizer, Exu Pagão, ou esses que não têm orientação. Estão lá passando... Vamos pôr sem luz aqui. Ah, no lugar do umbral vamos pôr sem luz. Os seguns... Sem luz. Os sofredores, acho que o melhor é sofredor. Sofredor, Porque ele não tem luz, porque ele não entendeu ainda. Não é porque ele quis. Ele não ativou a luz dele. É o que estão sofrendo ainda. Sofredor. Então no lugar do umbral coloca onde estão o sofredor. Desorientado, os ignorantes da realidade espiritual. Perfeito. Perfeito. Assim ficou Tu bom. explicou muito bem. Melhor que eu. Não, vamos lá. Daí a gente passou desse nível, é o penumbral, a pessoa diz. Talvez a gente dá um outro nome. Mas é aonde a pessoa já está orientada, já está desencarnada, já passou da ignorância da transição. Ela está começando o tratamento de transição dela. Isso. É aonde então ela está num período de transição. Perfeito. Nesse penumbral que é aonde a penumbra ainda existe, né? É um pouco da ignorância que ainda está sobre a pessoa. Perfeito. Mas tem bastante gente aqui, né? Acho que é onde tem mais gente. tem mais gente, né? Nesse meio termo, porque a luz já é um outro lugar. Perfeito. E entre o que você chama de penumbra e de luz, bem nesse risco aí que tu fez na minha frente, Isso. aí está o Exu Pagão. Olha, é por isso que eles estão mais elevados que a gente. Perfeitamente. Nossa. Aí está o Exu Pagão. Mas o Exu então, o Exu está lá onde está a luz então. Ele ainda tem um pouco da sua resistência material. Batizado. Ele tem, esse é o pagão, tem um pouco da resistência material e está seguindo o caminho da luz, a evolução espiritual dele. Então ele está nessa transição de etapas aí que tu chama. Entre a isso penumbra e a tudo vai luz. ilustrar, Isso, do vai jeito ilustrar, que isso. você quer ilustrar aí para o povo, tu está mandando esses recados aí. Para ilustrar. Então o pagão está nessa limiar aqui, entre a penumbra e a luz. Perfeito. Tá certo. E o Exu, que o senhor falou, batizado, antes do coroado, ele tá na luz já, batizado. Perfeitamente. E como é que ele passa de pagão para batizado? Através da prática do bem. Perfeito, através de praticar coisas boas, de ajudar, porque a missão do Exu é vir em terra ajudar vocês. Claro. Então, quanto mais ele ajuda, mais ele vai evoluindo o seu nível. Perfeito? Então, se eu pratico bastante coisa boa para tu, eu vou evoluindo a minha espiritualidade. Mas mesmo ele não tendo discernimento, mesmo ele não tendo, porque ele não tem discernimento, pode praticar coisas boas e coisas ruins, mas vai chegar um momento que ele cai no médium que frequenta um terreiro como tu frequenta, que só prega coisas boas, então toda vez que ele se manifestar em você mesmo pagão, ele só vai ter pedidos bons da assistência, ele trabalha para qualquer coisa. O seu caba preto que incorpora no meu menino, por diversas vezes foi feito pedido para ele fazer coisas ruins às pessoas. E ele tinha vontade de fazer, porque ele atende qualquer pedido. A Cambone chegava e dizia: aqui, seu caba preto, infelizmente, o senhor, ou felizmente, o senhor não vai poder fazer esse tipo de trabalho, porque a casa não prega isso. E aí o que acontece? Ele dava até nome de outros médiuns que incorporavam o seu caba preto em outras regiões para poder praticar lá. Só que daí, como ele começou a trabalhar bastante aqui, ele já está na evolução dele. Hoje ele já está no patamar de batizado, onde já tem um discernimento. Nossa.
E agora, esse capa preta do senhor não é necessariamente o mesmo dos Do outros senhor médicos. não, eu não tenho capa preta nenhum. Não. Capa preta é meu menino. Esse que incorpora no seu menino não é o mesmo, obviamente, do que incorpora muitas vezes em outros. Mas até pode acontecer. Pode acontecer também. Pode acontecer, não tem uma regra fixa disso. Não tem regra fixa. Não, lógico. Mas o que eu quero dizer é que não é um capa preta só que incorpora em todos os lugares. Não, Olha lá. isso é Só para deixar claro, é uma falange, É uma né? falange, são centenas, milhares de entidades que se autodenominam com aquele nome, Claro. porque a falange é compatível à energia daquele que está lá dentro. Perfeito? Ah, tá certo. E quem que é que criou a falange do Giramundo? Ô, seu cara, é tão antigo isso que eu nem sei lhe dizer. Mas alguém teve uma pessoa que criou e agora aquela pessoa criou. Vamos combinar assim, até que o povo entenda. Quando a gente falar de vida espiritual, você fala entidade. Entidade. Porque senão as pessoas vão entender que te assiste que alguém estava lá na sua casa, pessoa vive que criou. Ah, então tá, vamos lá. Pessoa Qual? é pessoa, Isso, entidade, isso, pessoa obrigado, é quem obrigado. tem matéria. Tá, muito obrigado. Perfeito? Então teve uma entidade que falou, vai ser. Peraí, deixa eu pegar aqui a garrafa para você. Vai ser o seu. Vai ser, eu vou fazer uma falange, eu vou me chamar Giramundo. Daí a pessoa começou a trabalhar de certa forma, tem todas as características de trabalho dele, e com essas características vocês se afinaram. Então, pelas vidas que vocês tiveram, as vivências, o que vocês aprenderam, tudo isso então colocou vocês com afinidade. A energia se compatibiliza. Ah lá, isso, com o propósito que ele tinha em mente, aquele Giramundo. E agora se formou essa falange enorme. Perfeito. E pode-se dizer que o Tiriri, o Marabô, o Tranca-Ruas também funciona mais ou menos assim. Toda a linhagem. Ah, entendi. Tá certo. Então, voltando lá, na vibração espiritual da penumbra, a gente está até abaixo disso, né? Mas entre a linear da penumbra e da luz está o Exu pagão. E agora o Exu batizado já está nesse campo espiritual da luz, já está na luz, entende? Ele mora num lugar legal, tipo tem uma colônia, e em todos esses lugares tem um ponto de socorro, uma colônia que abriga as pessoas, né? Para dar direção. Tu, seu gato, frequenta terreiro de mesa espírita, né? Sim. Sim, Por quê? Porque tu fala bonito. Ah, Tu é bem ensinado, como chama o diabo lá do Kardec. Kardec, A gente estuda, mas para proporcionar a maneira de ilustrar de forma, né, que as pessoas... É o jeito mais fácil das pessoas entenderem. É mais fácil. Então. E aí, então, em cada situação dessa, seja onde estão os sofredores, na penumbra e na luz, cada um tem a sua colônia, o posto de socorro, ou lugar onde as pessoas podem se reunir por ocupação, não é? Perfeito. Daí, porque se vocês estão ocupados com alguma coisa, se reúne aqui, o outro se reúne lá. É por propósito a reunião, não é? Pode ser. Tá. Tá certo, então. E aí, então, um Exu que já é coroado, ele já é um ser humano ascensionado? Ou nem sempre? Ele pode também estar na luz. O que você traz de ascensionado? Ascensionado é quem não encarna mais. Já ascendeu. Mas a Bilus também, ao meu ponto da educação, já não encarna mais também. Se transformou em Exu, não encarna mais. Nossa. Mas a gente vê essas pessoas que não encarnam mais com uma evolução muito grande. Por isso que eu lhe perguntei se tu tinha a ver com essas coisas de Kardec. Pelo teu jeito de falar. Isso. Então qualquer Exu, ele é ascensionado no seu ponto de vista, que é diferente da nossa hierarquia de Exu. Perfeito? Claro. Então existe uma teoria tua. Entendi. Porque vem do Kardec, existe uma teoria de Exu, De Exu. da evolução de Exu. De Exu.
que começa a... Eu não volto mais para a terra, com a graça de Deus, seu Cabral. Mas é tão bom aqui. Eu também achava. Agora eu já não acho mais.